Tem uma dúvida que é muito comum entre quem tem questões gástricas, que é a seguinte: será que o meu estômago está produzindo pouco ácido? Então, será que eu tenho uma hipocloridria? Ou será que o meu estômago está produzindo muito ácido? Eu tenho uma hipercloridria. Vamos entender a diferença entre essas duas condições e eu quero ensinar um teste caseiro que você pode fazer aí na sua casa de forma bem simples, para você começar a identificar se você tem uma hipocloridria ou talvez um excesso na produção de ácido. Bom, então a primeira coisa que você precisa entender é que o seu estômago ele nasceu para ser ácido, justamente para que ele consiga digerir os alimentos. A gente depende dessa acidez para a gente ter uma boa digestão, principalmente das proteínas. Outro motivo da acidez é uma barreira de proteção contra a entrada de patógenos. Então, nos alimentos que a gente consome, tem bactérias, tem fungos, tem outros seres ali que podem nos adoecer. Se a gente tem baixa acidez, a gente fica mais suscetível à entrada desses micro-organismos ali no nosso organismo e a doenças. Então, a acidez é responsável também por matar, por fazer um controle desses micro-organismos, protegendo a nossa saúde. Além disso, a acidez do estômago é super importante para que a gente consiga metabolizar e absorver a vitamina B12 e também minerais como ferro, magnésio, cálcio, zinco. Então, sem essa acidez, a gente não consegue ter uma boa absorção desses nutrientes. Outro ponto importante é que tudo no nosso processo digestivo é controlado por pH. Então, se eu tenho uma boa acidez no estômago, o ácido ele vai fazer uma sinalização lá para o meu pâncreas para que ele libere as enzimas pancreáticas ali no nosso intestino e finalize então o processo de digestão. Da mesma forma, o conteúdo ácido do estômago, ao chegar ali no intestino, faz também uma sinalização para a liberação de bile, que vem lá do fígado, que é importante para a digestão das gorduras. Então, se eu não tenho uma boa acidez no estômago, eu vou ter uma complicação também na digestão das gorduras, na liberação das enzimas pancreáticas, que dependem desse conteúdo ácido para serem liberadas e agirem ali de forma mais eficaz. Então, é muito mais comum em quem tem problemas na digestão, como peso no estômago, empachamento, azia, refluxo, arrotos, gases, distensão abdominal, que essa pessoa tem uma falta na produção de ácido. E por conta disso, ela está digerindo mal esses alimentos, do que ela ter um excesso na produção de ácido. Porque se ela tivesse um excesso, ela ia ter uma boa digestão. Vocês conseguem fazer essa associação? Agora, por que eu sinto dor no estômago? Porque é mais comum a gente fazer essa associação, né? Então, se eu sinto dor no estômago, é sinal que está tendo muito ácido. E, na verdade, não é que está produzindo muito ácido, é que a camada de muco do seu estômago está danificada, está lesionada, machucada, inflamada. Então, a gente pode fazer uma analogia com a nossa pele. Então, quando você faz um arranhão, um corte, um machucado, se você pingar aqui limão, que tem um pH de 2, que é próximo ali do pH do nosso estômago, não vai arder se você pingar esse ácido aqui na sua pele? Vai. Então, é a mesma coisa que está acontecendo ali no seu estômago. Se você está com a camada mucosa do seu estômago inflamada, machucada, quando chegar o ácido ali, vai sensibilizar. Então, é isso que está acontecendo. Não é que você está produzindo mais ácido do que o normal, mas é que a camada de muco do seu estômago está desprotegida. E a gente precisa, então, fazer um trabalho para reconstruir essa mucosa para que você passe novamente a suportar o ácido que é o normal do seu estômago. Para não dizer que não existe nenhuma condição que faça o aumento da produção de ácido, existe um tipo de tumor que pode acontecer no pâncreas ou no duodeno. Eu vou deixar o nome dessa doença aqui, que é uma doença rara e grave, e que se ela está acontecendo, sim, vai ter um estímulo ali da produção de gastrina, e essa gastrina, como resultado, vai gerar um estímulo lá na produção de ácido do estômago, tá? Então, essa é uma condição onde realmente há um hiperestímulo da secreção ácida. Se você sente dor e desconforto no seu estômago e você quer tentar entender, será que isso é por conta de falta de ácido ou de uma baixa camada de muco protetor, eu quero que você comece a observar em que momento que essa dor e esse desconforto vem. Porque se essa dor e esse desconforto acontece depois que você come, isso é muito mais indicativo de uma falta de acidez. Aí aquele alimento fica mais tempo parado ali no seu estômago, causando aquela sensação de peso, empachamento, aquela digestão mais lenta, justamente pela falta do ácido. Agora, se você sente mais dor e desconforto nos momentos que você está em jejum, então você fala assim, Thalita, eu não posso ficar muito tempo em jejum porque começa a arder, queimar o meu estômago. Então não significa que você está produzindo mais ácido que o normal. Novamente, é aquela camada de muco protetor ali que está comprometida. Às vezes você tem uma gastrite, uma úlcera, algo ali que realmente danificou essa mucosa. E aí, quando você fica muito tempo sem se alimentar, o estômago vazio começa então a gerar aquela azia, aquela queimação. E aí, quando você come, esse desconforto passa, né? Justamente porque a hora que o alimento chega ali, eleva-se um pouco esse pH do estômago e aí acalma
aquela dor, aquela sensação de desconforto. Então, isso é muito mais característico de uma baixa camada de muco protetor e não necessariamente que você tenha um quadro de hipocloridria. O refluxo também é algo que a maioria das pessoas associa que ele está acontecendo por um excesso de produção de ácido. E na verdade não, porque se a gente for pensar na fisiologia normal do nosso estômago, se você tem uma boa produção de ácido, você digere o alimento rápido e tem um esvaziamento mais rápido ali do seu estômago. O que faz esse alimento refluir? Ou se você tem uma hérnia, realmente, então você está obeso, tem ali uma pressão intraabdominal que está gerando, né, essa pressão do alimento para cima. Mas se você tem um quadro ali de hipocloridria, a tua digestão vai ficar mais lenta, o alimento vai ficar mais tempo parado ali no seu estômago e a chance dele refluir é muito maior. E como o nosso esôfago, ele suporta um pH neutro, que é um pH de 7, qualquer conteúdo que volte do estômago para o esôfago, mesmo que não seja muito ácido, que seja ali um pH de 4, 5, ele ainda assim vai ser ácido para um esôfago que suporta um pH de 7, tá? Então é muito mais provável que um refluxo aconteça por falta de ácido do que por excesso, a não ser que realmente você tenha ali uma abertura dessa válvula que favoreça com que esse conteúdo do estômago suba, né, de uma forma doentia, digamos assim, por uma questão anatômica que você tem ali. É comum também em quem tem falta de produção de ácido ter gases mais fétidos. Por quê? Porque você vai ter uma má digestão de proteína. Essa proteína mal digerida lá no seu intestino vai gerar um processo de putrefação. Então as bactérias elas vão literalmente putrefar aquele alimento e isso gera compostos que são bem fedidos, sabe? Então se você tem gases mais fedidos e tudo mais, isso pode ser um sinal também de falta de produção de ácido. Outras coisas que podem acontecer é o aumento do risco do supercrescimento bacteriano ou do supercrescimento fúngico ali no intestino delgado, porque justamente a acidez que sai ali do seu estômago, ela é capaz de controlar o crescimento desses micro-organismos ali na região do duodeno, que é a porção que vem logo abaixo ali do seu estômago. Outra questão que também aumenta-se o risco para quem tem quadros de hipocloridria é de alergias e de sensibilidades alimentares. Então você não digere bem aquele alimento, aquela proteína principalmente, aquele fragmento de alimento mal digerido vai chegar ali no seu intestino e o seu sistema imune pode detectar aquela substância como algo ruim e começar a gerar um quadro inflamatório ali por conta daquela proteína mal digerida. Além disso, de um quadro de desbiose, eu posso também gerar um quadro de hiperpermeabilidade intestinal. Então, aquela proteína, aquele fragmento, ele passa para dentro da minha circulação, ativando o meu sistema imune, ativando a inflamação e podendo gerar rinite, dermatite, enxaqueca, inflamações gerais pelo corpo por conta daquele alimento mal digerido e também desse quadro de hiperpermeabilidade intestinal alterado. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que o meu estômago está produzindo menos ácido? Quais seriam as causas? Então, primeira causa é uma alimentação de má qualidade. Então, se você tem ali um excesso de consumo de industrializados, de bebida alcoólica, de açúcar, de farináceos, isso prejudica a saúde do seu estômago. Fator idade. Então, a gente sabe que com o envelhecer do corpo, a gente vai diminuindo a secreção de acidez e de outras enzimas digestivas também. Então, é um outro fator. Uso de medicamentos, se você tem carência de zinco, então sempre olhe no seu exame de sangue, o ideal é que o seu zinco sérico esteja aí na faixa de 100. Se ele está muito abaixo, isso também prejudica ali a síntese na produção de ácido. Outro fator bem importante é o estresse. Então, quando eu estou sob estresse, estou naquele sistema de luta ou fuga, há uma inibição do meu sistema nervoso parasimpático que é responsável pelo funcionamento do meu sistema digestivo. Então, se eu estou sob estresse, eu vou diminuir a ação do meu sistema digestivo, automaticamente a secreção do ácido e de outras enzimas digestivas também. Um outro motivo seria uma gastrite autoimune, então onde o sistema imune ele identifica a célula que produz o ácido como um agente estranho e começa a combater aquela célula. Então ele vai danificando aquela célula e por conta disso ela não consegue mais produzir ácido corretamente. Então a gente chama isso de gastrite autoimune e a gente pode fazer um exame, dois exames na verdade, que é o anticélula parietal e o antifator intrínseco, e se esses anticorpos estiverem positivos, isso indica então essa doença autoimune que ataca o estômago e diminui a produção de ácido. Um outro motivo é a infecção por H. pylori, então o H. pylori ao se instalar ali no estômago, ele começa a alterar todo aquele ambiente, aquele pH do estômago, justamente para que ele consiga se proliferar e sobreviver ali nesse meio. E aí, se eu tenho uma infecção por H. pylori, eu preciso tratar, então, ou com antibióticos, ou a gente pode tentar medidas naturais, então, por exemplo, o consumo de um alho em jejum, que tem a alicina, que é um potente antimicrobiano natural, cranberry, vitamina C, zinco, usar de estratégias de suplementação e antimicrobianos naturais para tentar eliminar essa bactéria dali e retomar, então, a saúde desse estômago.
E em relação ao muco protetor, olha só que interessante. Se eu tenho menos ácido, automaticamente o meu estômago entende que ele não precisa produzir tanto muco. E aí vai diminuindo também essa camada de muco que protege o estômago, também pela falta do ácido. Agora, conforme eu vou aumentando, normalizando a produção desse ácido, é um sistema de feedback, sabe? Então, o estômago ele começa a produzir mais muco justamente para proteger o estômago daquele ácido. Então, a natureza é perfeita, Deus fez tudo perfeito. Infelizmente, a gente que ó, vai lá e avacalha com as coisas, né? Mas é isso. Então, até a produção de muco, ela é influenciada por essa quantidade de ácido que é produzida ou não. E para finalizar, então, quero te ensinar esse teste caseiro que você pode fazer. Ele não serve como diagnóstico, tá? Mas é para você começar a ter uma noção se realmente você está com pouco ácido ou se a sua produção de ácido está normal, que é o teste do bicarbonato de sódio. Então, o ideal é que você faça em jejum e você pode também fazer em outros momentos do seu dia, mas você tem que estar pelo menos 3 horas sem se alimentar, tá? Então, você vai pegar uma colher de chá de bicarbonato de sódio e vai colocar em 150 ml de água. E você vai tomar esse líquido. O que vai acontecer? Quando o bicarbonato entra em contato com o ácido, é só você fazer o teste e você misturar o bicarbonato com o vinagre. O que acontece? Ele começa a formar gases, certo? Então, se o teu estômago está com uma boa produção de ácido, quando você toma essa água com bicarbonato, vai dar em torno de 5, 10, 15 minutos, você vai ter vários arrotos, igual você tivesse tomado um refrigerante, tá? Justamente porque formou aquele gás e aí você vai começar a arrotar. Então, isso significa que a sua produção de ácido está boa. Agora, se você tomar essa água com bicarbonato de sódio e você não arrotar, tiver ali tipo só bem pequenininho, né? Então, assim, poucos arrotos, então isso significa que a sua produção de ácido está baixa. Então, tinha pouco ácido ali, o bicarbonato entrou e acabou não formando gás nenhum porque não tinha muito ácido ali. E junto disso, você vai avaliar todos esses outros pontos que eu trouxe aqui para você. Se você é um usuário de omeprazol, de prazóis, de antiácidos, então, você já sabe que você tem pouca produção de ácido justamente porque você está tomando um remédio que diminui a produção de ácido. Então, a gente tem que repensar o uso dessas medicações. Há casos que a gente vai sim precisar usar, mas geralmente por um período de tempo curto, tá? 2 meses, 3 meses no máximo, enquanto você vai mudando os seus hábitos alimentares, a sua mastigação, hidratação, se você precisa perder peso, enfim, todas essas questões e medidas de estilo de vida que você precisa tomar para recuperar a saúde do seu estômago, tá? Agora, é muito perigoso você fazer uso crônico dessas medicações. Por quê? Porque elas vão prejudicar a sua digestão de proteínas, elas podem aumentar o risco de desbiose justamente porque você não tem ácido para conter a entrada de micro-organismos que chegam através dos alimentos, do ar, da água que você consome. Você acaba diminuindo a absorção de vitaminas que são importantes, então de B12, de vários micronutrientes, então falta de micronutrientes vai gerar problemas em outras partes do seu corpo, então você pode ter inclusive mais cansaço, ansiedade, depressão, se falta a vitamina do complexo B. Então, enfim, então tem que rever essas questões aí dessa medicação, realmente não é um medicamento que a gente aconselha que se use. Muitas vezes o que você está precisando é só aumentar a produção de ácido, então a gente indica o uso do cloridrato de betaína nessas condições, começando com 100 miligramas durante o almoço, durante o jantar, ou em alguns casos 200 miligramas, no máximo 300, que é uma substância que você vai usar ali para aumentar a produção de ácido enquanto você está aí no seu tratamento, para você ter uma melhor digestão. Se você já é uma pessoa idosa, já tem o fator envelhecimento ali que agrava, né, que diminui essa produção de ácido, então você pode até fazer uso crônico mesmo do cloridrato de betaína para melhorar a sua acidez. Melhorando a acidez, você melhora a digestão, a absorção de nutrientes, você reduz gases, reduz distensão abdominal, você melhora a secreção de enzimas pancreáticas, a liberação de bile, então todo o seu funcionamento digestivo fica mais eficiente e você melhora também a sua saúde intestinal por conta disso, tá? E uma última dica para você que tem aí uma baixa camada de muco protetor, que tá com gastrite, que tá com úlcera, enfim, sim, você pode, em alguns casos, né, ter que diminuir essa produção de ácido para fazer ali a cicatrização por um período, mas você pode também investir na espinheira santa, na guaçatonga, no aloe vera, no alecrim, na camomila, que são plantas que você pode usar tanto na forma de chás como tinturas ou extratos para reconstruir essa camada de muco protetor. A gente tem também o zinco que atua ali cicatrizando, né, essa mucosa, então é muito importante ter esses cuidados
para que você então recupere essa camada de muco protetor e assim você corrija também a acidez ali do seu estômago. Combinado? Então espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se esse vídeo pode ajudar outras pessoas, também compartilha com quem precisa ficar sabendo. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que sempre que possível eu tô respondendo vocês. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!